É um motivo de muita alegria estarmos aqui para adorar o nome do Senhor. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Isso. Dá um sorriso com gato para o irmão do lado aí, para quebrar esse gelo. E fala, que bom que você veio. Fala aí. Fala aí, que bom que você veio. Aleluia. Estou muito feliz por mais uma oportunidade de estarmos na casa do Senhor. Para quem não me conhece, sou o diácono Lucas. Eu já ouvi algumas pessoas falando assim, é pregador de fora? Não é pregador de fora não, irmão. É porque eu trabalho em 3 empregos. Agora eu saí, e quando fechou as portas, já está fechando tudo de vez. 3 e a mulher está grávida, e a boquinha só fica Levi. Está igual uma draga, irmãos. Meu Deus, ele que está na fase de crescimento, só quer comer. Já acorda, está com fome, já está com fome. E se não trabalhar, irmão, fica difícil. Levi? Está comendo demais, muito pão de queijo, todinho. É muita coisa, rapaz. Toda hora pede um negócio. Misericórdia. Meus irmãos, abra comigo as vossas Bíblias no livro do Atos dos Apóstolos. Enquanto os irmãos procuram aí, eu quero externar minha gratidão a Deus, e louvar pela vida do meu amigo evangelista John Teixeira. Eu comentei com ele, rapaz, tem tempo que eu não prego. Ele falou, não, vou lá, guerreiro. Vou lá para ouvir você pregando a palavra do Senhor. Porque o John, ele conhece a minha trajetória. Quando eu cheguei aqui em Linhares, meu testemunho, é triste, irmão, o testemunho, mas uma hora eu vou contar aqui. E quando eu estava sentado ali, lembrando dessa época da vaca, não estava magra não, a vaca estava magríssima, irmão, mais do que magra, misericórdia. Aí quando eu estava sentado ali, eu falei, não vou nem comentar dessa vaca magríssima não. Mas quando eu estava ali, aí eu vi João, falei, nossa Deus, o João aqui, irmão, na frente, levanta a mão aí, João. O João, Deus um dia, aí eu preciso contar o testemunho para vocês entenderem, aí vai levar muito tempo, mas vou resumir. Eu estava lavando um ônibus da Jonadar, que eu trabalhava para, depois que lavasse ônibus, você virava cobrador de ônibus, lá em Colatina. Minha igreja lá em Colatina passou por uma turbulência, o pastor precisou fechar a igreja, mas nessas indas e vindas, nós vinham muitos aqui em vigília, eles iam muito em Colatina, e fazia esse translado aí para adorar o nome do Senhor nas vigílias. Aí a igreja fecha. Aí todo mundo zombava de nós que ficamos a Deus dará. O pastor anoiteceu e não amanheceu. E foi aquela confusão, aquele alvoroço. Aí eu arrumei um emprego e estava lavando ônibus, John. Falando com o Senhor, meu Deus, que vale que eu estou passando aqui lavando ônibus. E os meus ônibus, eu tinha uns números. 700 e pouco, você pode olhar nos ônibus que tem aquela numeração. Aí os meus ônibus, cara, só vinha premiado. Quando eu olhava, tinha arroz, tinha feijão no chão, aquele vômito. Na época de carnaval, eu estava lavando ônibus, falei, Senhor, e eu estava acostumado sempre a ajudar o pastor, auxiliar o pastor me abençoava. Então eu estava tipo assim, naquela vida, não estava acostumado com aquela química, batia, passava pretinho. Rapidamente, irmão, para você entender, eu falei com o Senhor, meu Deus, eu não aguento mais lavar esses ônibus, Falei rasgado, Senhor, me dá uma resposta, fala comigo, Senhor. Minha fé já estava, tipo assim, já tinha esmorecido. Eu estava lavando o ônibus atrás das ovelhas malhadas. Falei, meu Deus, fala comigo. Num dia, irmãos, eu não aguentava mais, fazendo uma campanha 365 dias no monte. Eu era solteiro mesmo. O ônibus, ele passava naquela rota, na porta do monte. E eu dava sinal, motorista, para de brincadeira, no matagal desse aqui, quem mora aqui? Eu falei, não, pode parar aqui que eu vou orar com os crentes ali e tal. E fui subindo e dava temporal, eu estava naquele monte falando, Deus, fala comigo. Um dia, 3 horas da manhã, meu telefone tocou, eu estava lavando o ônibus. E quando eu atendi, falou, assim diz o Senhor para ti, eu não te desampararei, prepararei uma porta para você entrar por ela. E pode entrar,
porque através desta porta grandes coisas vão acontecer na sua vida. Aí depois que falou comigo, desligou o telefone. Aí ela se apresentou para mim, sou eu, missionária Lavínia, aqui de Linhares. Linhares, pro norte, pro sul, não sabia nem, tipo assim, me localizar onde era Linhares. Sou aqui de Linhares, Deus manda eu te convidar para você passar uns dias, que eu tenho um quartinho ali, que eu alugo, você pode vir, ficar tranquilo, que eu vou te doar esse quartinho aí. Eu só cheguei em casa e falei, mãe, eu vou lá para Linhares. É onde? Eu não sei. Linhares, eu vou pegar um ônibus, vou lá na rodoviária, me levo para Linhares. Mas quando eu cheguei em Linhares, eu perdi o contato dessa missionária. E assim, eu não sabia onde era o bairro Interlagos. Ela tinha passado para mim. E eu falei com o pessoal lá no monte, lá no centro, lá onde os crentes oram aqui. Aí o rapaz falou comigo, vai sentido Santa Cruz, Canivete, para em frente o Louvre. E lá em frente ao Louvre você entra no mato e com certeza você vai encontrar alguém lá. Aí eu desci do ônibus e estava falando com o Senhor, eu não conhecia ninguém, mas eu dobrei o meu joelho e falei, Senhor, eu não conheço ninguém aqui, me envia alguém, Senhor. Eu perdi o contato dessa missionária, me envia, Senhor, me envia, com a mochilinha nas costas, já anoitecendo para amanhecer já. E quando eu olhei, eu encontrei João lá no vale, eu abracei ele e falei, meu Deus, muito obrigado, Senhor. Aí o João falou assim, o que você está fazendo aqui? Eu contei toda a minha história para ele, ele me colocou na garupa da bicicleta, nós fomos a pé conversando, ele me levou lá para a casa dele. Ele preparou um banquete para mim, era arroz com ovo, e ele fritou lá e falou assim, o que eu tenho aqui é isso aí. A vaca estava magra para mim, estava mais magra para ele ainda, era arroz com ovo. Eu comi parecendo que era picanha, irmão, agradecendo ao nome do Senhor. E hoje Deus nos sustentou até aqui para glorificar e exaltar o nome dEle. Amém, irmãos? Glória a Deus. O João foi uma porta de escape. Depois do João eu encontrei a mãe de John. Eu comia, bebia. Eu acho que ela já estava até enjoada. Quando dava 11h30 eu batia na porta dele lá para comer, para almoçar, para jantar. E o John falou, eu já sei o que você está querendo, guerreiro. Eu falei, frita um a mais aí para mim também. Entendeu, irmãos? E depois Deus nos agraciou. Depois, com muita luta, eu consegui casar com a Adriele, né? A Adriele estava ali debaixo da marquise do Casagrande, chorando, desiludida da vida. Eu falei, 2 desiludidos, 1 mais 1 é 2, 2 é par. Aí, hoje, glória a Deus, nós temos essa criança muito linda, Levi. E ela está gerando outra ali, meu irmão. O Caleb está no ventre. Alguns das igrejas, até mesmo da igreja, que nem sabe que a Adriele está gerando mais um no ventre. Sabe por quê? Há 2 anos atrás também nós passamos por uma tempestade. Quando descobriu, a Adriele já foi logo no Facebook, no Instagram, pô, mamãe já ama, sapatinho, aquilo todo. Só que a sementinha não evoluiu. Nossa, foi um choque assim para nós. A sementinha não evoluiu. E ela falou, Lucas, o de menos, eu sei o que Deus tem para nós, o que Deus faz através de nós, mas o pior disso não é que eu perdi, que não evoluiu, o pior é que eu estou com um feto dentro de mim morto. Eu falei, mas se Deus ele não deixou, não permitiu que evoluísse, fica tranquilo que Ele vai cuidar. Quando chegamos em casa, ele foi no banheiro e já desceu com tudo no vaso, ela saiu aquele sangue e tal, nós choramos, nós ficamos desesperados, mas para a glória de Deus, depois de 4 anos, Deus nos agraciou com mais uma bênção. Amém, irmãos? Amém ou não amém? Isso, irmão, vamos jogar para cima. Carnavalzão, nós jogava para cima, doidaraço de tudo que era química. Eu acho que até tine eles botavam no meio e nós jogava para dentro. Então joga para cima, glorifica, exalte o nome do Senhor. Você está no meio de um povo de Deus. Lucas, eu não sei o que é clamar, o que é jogar para cima, o que é adorar. Fala assim, toda honra e toda glória seja dada ao teu nome, Senhor. Aleluia. Atos dos Apóstolos. Ixi, meu tempo foi todinho só nesse testemunho. Capítulo de número 12, versículo de número 1. Glória a Deus. Eu quero mandar um abraço para minha mãe, está na live aí, ouvindo meu testemunho. Aleluia, mamãe sabe disso, as minhas irmãs, mandei o link aí da igreja para elas assistir. Manda um beijo para a vovó. Vovó tem 93 anos.
né? E o pastor conheceu, pastora, ali sacode, irmão, o inferno passa mal, porque é 24 horas de joelho, adorando. Às vezes você vê ela falando, tá, ficou maluca mesmo. Não, estou falando com Deus. O tempo todo falando com Deus, amém? Diz assim a palavra do Senhor: e nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de matá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, perseguiu, prendendo também Pedro durante a festa de pão sem fermento. Tendo pretendido, lançou-se no cárcere, entregando para que se guardasse por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento ao público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas e sentinela. Montava guarda à entrada do cárcere. E repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou ao lado de Pedro e o acordou. Depressa, levanta-se, disse-lhe ele. Então as algemas caíram do punho de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. Põe a capa e fica prostrado, é isso? Não. Põe a capa e continua sentado, também não. É põe a capa e siga-me. Você pode adorar por esta palavra? Você pode glorificar por esta palavra? Meus amados irmãos, então, em rápidas palavras, aqui eu quero externar esta palavra que o Senhor colocar no meu coração. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Haja visto que, para entrarmos nesse texto, quando você lê o Atos dos Apóstolos todos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, até chegar ao 12, você vai ver a igreja numa crescente avassaladora. A descida do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Você vai ver que Pedro, logo após, prega a palavra do Senhor e quase 3.000 almas se rendem. E muitos milagres que foram acontecendo até o capítulo de número 12. E quando chegamos aqui neste capítulo 12, nós vamos ver que uma perseguição começa a crescer de uma forma assustadora contra o povo de Deus. Até o capítulo 12 nós vimos muito milagre, muitos acontecidos para que o nome do Senhor fosse glorificado cada vez mais. Mas aqui no capítulo de número 12 nós vamos ver que esse Herodes que está atuando na atualidade aqui neste contexto, nós vamos ver que ele mata Tiago ao fio da espada e logo prende Pedro. Ele vê que o povo gosta desta atitude que ele decapita a Tiago, então o povo aplaude Herodes e a Bíblia diz que ele manda prender Pedro. Só que para entrarmos nesse texto aqui eu preciso destacar esses 2 personagens da Bíblia. Primeiro Pedro, depois Herodes. Quem foi Pedro? Pedro foi um homem, né, que segundo Augusto Cury é um homem muito, zangado, um homem muito bravo, um homem muito sanguíneo. A Bíblia nos revela muitos e muitos relatos de Pedro, alguns deslizes e alguns acertos. Se formos aqui listar quantos erros que Pedro deu aqui dentro da Bíblia, aconteceu na vida dele, são muitos os erros, mas aqui eu listei 3 erros. O primeiro, o erro de Pedro, foi quando ele chega a Jesus e ele fala: mestre,
Não precisa o Senhor se entregar nesta cruz, Ele querendo impedir que Jesus morresse como um sacrifício vivo para nós. Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Jesus repreende Pedro. O segundo erro que Pedro deu dentro da Bíblia Sagrada, que eu anotei alguns deles, é quando ele dormiu no Getsêmani ali, quando eles vieram procurar Jesus para matar. Eles chegam procurando Jesus, o Cristo Nazareno. Pedro logo acorda atordoado. Ele pega a sua espada, desembanha e vai na orelha de Malco, do sumo sacerdote, e corta. Aí ele fez esse, num ato de bravura, ele comete esse erro. O terceiro erro que nós vamos olhar de Pedro aqui na Bíblia Sagrada é quando ele senta-se na beira de uma fogueira para se aquecer do frio. E quando ele se queima na fogueira, alguns historiadores dizem, ele se queima na fogueira. E é quando ele fala, a escrava que estava ali olha para ele: eu conheço esta voz, eu conheço este homem. Esse homem tem um jeito diferente. Esse homem tem uma vestimenta diferente. Esse homem andava com ele. Esse homem vivia com ele. Pedro olha para aquela mulher assustada e diz: eu não, você está enganado, eu nem sei quem é este homem. Pedro nega Jesus pela terceira vez. E quando ele fita os olhos ao Senhor Jesus, quando ele nega a terceira vez, o galo canta, ele olha para Jesus. E quando ele olha para Jesus, Jesus olha para ele. Ele se constrange de uma forma que ele se retira e começa a chorar, e ele chora amargamente. Mas nem só de erro Pedro viveu. Você lendo a Bíblia Sagrada, você vai ver também que Pedro foi um homem, o único pecador aqui dentro da Bíblia Sagrada que andou sobre as águas. Lucas, ele afundou, mas ele andou, meu irmão. Ele afundou, mas ele caminhou sobre as águas. O segundo acerto que eu quero ver, e o privilégio que Pedro teve, foi quando Jesus chama Pedro, Tiago e João, e ele leva no monte da transfiguração, e ali eles começam a ver uma coisa que muitos queriam ver, mas não conseguiam ver. Eles viram Jesus na tua forma transfigurada. Eles viram que no teu rosto resplandecia uma luz muito forte, e as tuas vestes eram branco como a neve. Não tem homo, não tem brilhante, não tem amaciante, não tem sabor em pó, não tem sabor em pedra que consegue chegar no nível que as vestes de Jesus estava branca, branco como a neve. Eita, glória de Deus. As vestes de Jesus eram muito brancas. Aqui a terceira coisa que Pedro presenciou, meus amados irmãos, é quando ele chega ali, aleluia, e Jesus olha para ele e diz: tu és Pedro, e sob esta pedra eu edificarei a minha igreja. E tem mais uma, Pedro: as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. E tem mais: eu te dou a chave do céu, e o que ligares na terra será ligado no céu, e que desligares na terra também será desligado no céu. Aqui começa uma grande liderança na vida de Pedro. Ele tem a chave, ele liga na terra e é ligado no céu. Deus também aqui nessa noite vai distribuir para você, meu irmão. Não fica com ciúme de Pedro, não. O que você ligar na terra vai ser ligado. Eu estou profetizando. Levante a mão. O que você ligar na terra vai ser ligado no céu. É pouco barulho para a quantidade de pessoas. Isso aqui não é, meu irmão, uma palavra de alta ajuda, não. Eu estou profetizando. Levante a tua mão. A tua casa vai ser levantada. Quando você se posicionar na terra, o que será ligado aqui vai ser ligado no céu. A Bíblia continua nos contando as histórias. E quando olhamos para Herodes, no texto que lemos aqui, nós vamos ver que a família herodiana foi uma família completamente levantada por Satanás para destruir a igreja, Cristo e as suas lideranças, irmãos. No texto que lemos aqui, nós vamos ver que este homem, Herodes aqui, o nome dele é Agripa I. Esse Herodes aqui foi esse que cortou, decapitou Tiago e prendeu
Pedro para matar depois da Páscoa. Só que esse Agripa I aqui, ele foi neto do Herodes o Grande. Quem foi esse Herodes o Grande? Lucas foi aquele que lá atrás, ele deu uma ordem para que toda criança abaixo de 2 anos fosse decapitada. Ele participa dessas chacinas. Ele diz: a partir abaixo de 2 anos, mata todas as crianças aqui, com o intuito de matar Jesus. Neto dele era Agripa I, mas ele também tinha um outro avô por nome de Antipas, aquele que decapitou João Batista e trouxe a cabeça do profeta na bandeja. Então essa família, irmãos, foi uma família totalmente voltada para a destruição do povo de Deus. O grande, Agripas, Antipas, tudo usado pelo diabo para destruir. Só que lendo a Bíblia Sagrada, redobre a atenção aqui que você vai entender o que Deus vai falar contigo. Só que aqui dentro deste contexto, aqui nessa história, na trajetória destes homens, aqui quando lemos a Bíblia no capítulo de número 12, nós vamos ver que eles tentam de todas as maneiras para parar o povo de Deus. Só que a nossa Bíblia nos revela no capítulo de número, 12, e no versículo de número 5, diz assim: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente. John, Lucas, eu não entendi, eu já vou te explicar, calma, segura aí que você vai entender. Eles amarraram Pedro e outros soldados dentro da prisão, passaram ele, aleluia, no algema. Redobra atenção aqui que você vai entender, olha para mim, fica se o teu olhar aqui em mim. E a Bíblia diz então que eles prendem Jesus, eles prendem Pedro. E quando eles prendem Pedro, só que a Bíblia diz que a igreja orava intensamente. Lucas, me explica aí, meu irmão. Pedro estava numa situação difícil, Pedro estava numa situação caótica, só que a igreja, o povo de Deus orava intensamente. A palavra intensamente significa até você tocar no seu limite, até no limite, quando não dá mais jeito. A igreja estava orando, mesmo desacreditado alguns, porque ele já ia para a morte depois da Páscoa, mas o povo estava, João dizendo: Senhor, visita Pedro naquele ambiente, Senhor, visita Pedro lá, meu Deus, Senhor, visita Pedro lá. E a Bíblia diz que eles estavam orando dentro de casa da mãe de Marcos, Maria. Eles estavam lá dentro da casa orando por Pedro que estava na prisão. Lucas me explica melhor. Eles estavam dentro de casa fazendo que as cadeias quebrassem dentro da prisão. Eles estavam na casa da mãe de Marcos, lá orando o Senhor para que a prisão quebrasse. Lucas, aplica melhor que eu quero entender. Eles não estavam na rua, nem tampouco no templo. Eles estavam dentro de casa, irmão. Ei, meu irmão, na igreja é muito bom você saltar, na igreja é muito bom você glorificar. Só que a Bíblia diz que eles oravam intensamente, pastor. Era dentro de casa, era dentro de casa. Não adianta você ser bom aqui no templo, você glorificar aqui no templo, levantar a mão aqui no templo, e dentro de casa você deixar ir de mal a pior. Seja profeta aqui, mas seja profeta também lá dentro da sua casa. Faz as cadeias quebrar lá dentro da sua casa. Eles adoravam lá para as cadeias se quebrar na prisão. E a Bíblia diz aqui no capítulo 1, capítulo 12, verso 1, John, que o Herodes daquela época, ele perseguia alguns, não era todos não. Herodes, ele perseguia os líderes, os cabeças. Se fosse no dia de hoje, o pastor era o alvo. Herodes ia te perseguir, Herodes ia se levantar contra você. Só que a Bíblia nos diz que o
povo estava orando dentro de casa. Lucas, o que você quer dizer com isso? A Bíblia não menciona o nome, irmão. Eles eram anônimos. Herodes não conhecia eles, a internet não conhecia eles, o Instagram não conhecia, não tinha cartaz com nomes dele, mas o céu conhecia. Aqui era Baixada Candarábia, eles estavam anônimos, mas o céu conhecia ele. Lucas, ninguém me conhece, Lucas, ninguém me nota, Lucas, eu não sou ninguém. Mas quando você dobra o seu joelho, o céu te reconhece. Ah, não, desse jeito não. O céu sabe quem você é. Levante a tua mão, levante a tua mão. Você está dizendo: Lucas, eu não apareço em nada, eu só fico nos bastidores. Mas quando você dobra o seu joelho, você é o verdadeiro anônimo que Deus te conhece. Quem falou para você que precisa aparecer para Deus te ouvir, rapaz? Quem foi que te contou essa falsa mentira que precisa você estar no pedestal para você ser reconhecido? Isso é mentira do diabo, porque Davi estava atrás das ovelhas malhadas. Ele falou: acabou. Mas Deus sabia que não. Deu um cutucão no profeta e diz: não, ainda não acabou, ainda falta o menor. Ô meu irmão, olha aqui para mim, pede Jesus graça e olha. Você não precisa ser reconhecido por ninguém para que a glória do Senhor se manifeste na sua vida. É só você dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, me enche, Senhor, me enche, porque eu preciso ouvir a tua voz. Aí você vai ver que quando você dobrar os teus joelhos na tua cama e dizendo: Senhor, o meu marido está querendo ir embora, o meu filho está rebelde, Senhor, não aguento mais. Vai ser a hora que Deus vai se levantar e Ele vai estender a tua mão sobre você, sobre a sua casa. O teu marido vai voltar para a cama, o teu filho não vai te largar, a droga não vai roubar o teu filho, porque o Senhor, Ele gosta dos anônimos também. Quem acredita nessa palavra, glorifica o nome do Senhor. Louvado, eu estou sentindo uma graça aqui, irmãos. Eles não precisavam não ser reconhecidos. Só que uma coisa eu aprendi com eles. Eu falei com a Adriele: tomei cada surra com essa palavra. Sabe por quê, John? Se te convida para ir para lá, você vai. Se convida para você vir para cá, você vem. Mas quando te convida a sua esposa, o teu filho, alguém para orar, você fica desanimado. É dentro da sua casa que você tem que mostrar quem você é. Ah, eu tenho 1000 seguidores, 1 milhão de seguidores, mas a tua casa, a tua família, ninguém te segue. O que adianta ter 1 milhão de seguidores? O que adianta aparecer no YouTube, internet, pregar que isso é bom? Amém. Tem que acontecer mesmo, o nome do Senhor tem que ser glorificado. Mas a sua casa te conhece, a sua família te conhece. Eu falei: John, vão no vale comigo. Ele falou comigo assim ontem: Lucas, infelizmente não vai dar. Sabe por quê? Porque a minha esposa me chamou para descer na olaria hoje. Eu mandei um joinha para ele e falei: é isso mesmo, profeta. É porque é lá dentro de casa, irmão, que tudo começa. É dentro de casa que você tem que se mostrar profeta. É na tua casa que você tem que ir orar. É na tua casa que você tem que bater o pé. Sai, Satanás, daqui, porque aqui você não tem poder. Agora não. Sabe o que acontece? Às vezes nós sentamos, cruzamos as pernas, o teto está desabando, o vendaval está passando, teu filho está indo embora, o teu marido está saindo, falando: Senhor,
Meu Deus, isso é normal acontecer comigo, só acontece comigo. E nós estamos assistindo de camarote, o diabo derrubando tudo, estraçalhando tudo, e você calado, falando, é coisa que acontece mesmo, isso é coisa que acontece. Não, meu irmão, levanta a cabeça, diz, para Satanás, porque quem manda dentro da minha casa é Jesus o Todo-Poderoso, é Jesus o Todo-Poderoso. Eu quero profetizar, levanta a mão, levanta. Esse diabo não vai destruir a tua casa. Esse inimigo não vai destruir a tua família. Eu quero abrir um parênteses aqui, meu irmão. Eu quero abrir um parênteses aqui para falar para a irmã aqui. Toca nela, isso. Eu vi o Luiz, e na mão de Luiz tinha um projeto muito lindo. Só que o adversário colocava esse projeto no modo de labirinto. Era um projeto, uma construção, tinha portas, janela. Só que o Luiz se perdeu dentro desse projeto. Eu via quando ele rodava e não saía do lugar. E quando eu falei, Senhor, o que é isso? Deus me mostrava que uma pessoa lá dentro da sua família pegou o nome de Luiz, amarrou numa cordinha e deu 7 nó para trazer um espírito de loucura na vida do Luiz. Eu via velas vermelhas, velas pretas, galinha preta, champanhe. E o Luiz ficava louco, rodando dentro desse projeto. Eu queria falar com ele, mas fala com ele com sabedoria. Luiz rodava dentro desse projeto e não conseguia lograr êxito em nada que ele fazia. O projeto é lindo, as chaves eram de ouro para entrar nesse projeto. É lindo o projeto que Deus tem na mão do Luiz. Só que o espírito maligno fez um trabalho para deixar um espírito de loucura na vida do Luiz. Mas a igreja que clama, levante a mão. Aonde o Luiz estiver agora, Jesus manda fogo nesta obra de macumbaria contra a vida do Luiz. Queima, Senhor, e coloca Luiz para trilhar o caminho do projeto que o Senhor construiu para ele, meu Deus. Nós aqui, como ministro da tua palavra, não aceitamos que o diabo coloque espírito de loucura neste homem. E nós damos uma ordem agora, espírito do mal, pega tudo que você ganhou e sai. Você aplaude o nome do Senhor, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Herodes prendeu Pedro dentro daquela prisão, mas ele não impediu e ele não tirou a tranquilidade de Pedro. Ele não tirou a tranquilidade de Pedro. Sabe o que Pedro, sabendo que ia morrer, sabe o que ele fez? Pedro deita e dorme, irmãos, sabendo que no outro dia ele iria descer à sepultura, talvez ele seria julgado. Ele deita e dorme. Herodes da atualidade não pode tirar a tua paz. Eu estou profetizando, vai tomando posse aí. Herodes da atualidade não pode tirar a tua paz, a tua tranquilidade. Eu falei, se Herodes deitou e dormiu, eu vou dormir também. Eu deitei lá em casa hoje de madrugada, na parte da tarde, e eu tive uma visão nítida. E eu comecei a querer acordar daquela visão. Não tem como você ficar agoniado com aquilo. Eu querendo acordar e não conseguia. E eu via quando o Herodes da atualidade, o diabo, ele começou a falar comigo e eu querendo acordar. E ele me mostrou na mão dele 2 controles. E eu sacudia para lá, sacudia para cá. E ele me mostrou 2 controles. E eu fitava os olhos no controle. Aí o Herodes da atualidade, Satanás, ele apertava um controle, John. E o povo, pastor, começava a ficar louco durante o dia. Aquela correria para lá. Eu via muitos carros, correria, acidente, batia muitos carros. Aquela doideira toda. Aí, ó. E Herodes olhava para mim, o diabo, eu via ele, ele falava comigo assim: olha o que eu faço durante o dia. As pessoas na correria, filho crescendo,
Marido, 2, 3 dias, virando noites e mais noites sem trabalhar, naquela correria doida, longe da família. E ele controlando, igual videogame. Aí eu falava, e depois, o que você faz? Aí ele me mostrou um outro controle. E ele apertou-se e me mostrou numa tela muito grande. Eu via que à noite muitas pessoas perdiam o sono. Mulher se escabelando. Eu via muitas cartelas de remédios. E ele falou, olha o que eu faço à noite. Por quê? Como você está na correria durante o dia, a tendência é você estar cansado à noite. Bate-se na cama igual uma pedra e dormir. Não, à noite ele tira o sono. E ele falou, o que eu faço? Eu falo, você só faz aí fora. Ele, não. Aí ele me trouxe dentro do templo. Não estou falando avivamento aqui não. Estou falando, ele me levou dentro de um templo. Ele falou, é aqui que eu jogo esse jogo. Olha como é que eu tiro o sono do povo. E eu sacudindo, querendo acordar. E ele me mostrava a loucura do mundo. Herodes da atualidade, tirando a tranquilidade do povo, principalmente que se chama de Deus. Pessoas tomando os remédios para dormir, pessoas tomando calmante para dormir, desesperado. Só que eu quero te dizer uma palavra profética aqui nessa noite. Você vai voltar a dormir sem precisar tomar remédio. Você vai trazer a tranquilidade para a tua casa de novo, rapaz. Moça, você vai voltar a sonhar, porque o Herodes não vai mandar na tua casa. Quem manda na tua casa é o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Ele vai trazer sustento, Ele vai trazer tranquilidade, Ele vai trazer refúgio. Ele é o pão para quem tem fome, Ele é água para quem tem sede, Ele é o descanso para quem está fatigado, Ele é o caminho para quem está perdido, Ele é o pão da vida. Levante a tua mão que eu vou profetizar. Levanta, 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 levanta. No tempo de desonra, Ele diz para você, Ele vai trazer dupla honra. É dupla honra. No tempo de agonia, Ele vai trazer tranquilidade. Ele vai trazer tranquilidade, a calmaria para a tua família. E para finalizar, Herodes não conseguiu. Olha só. Herodes não conseguiu impedir o trabalhar de Deus dentro da prisão, pastor Kleber. Herodes não conseguiu, porque tinha um portão de ferro. Os portões até chegar Pedro na prisão. E a Bíblia diz que ele coloca 4 quaternos de soldados, ou seja, cada dia tinha 4 soldados, 2 que prendiam com Pedro as algemas na prisão, e 2 ficavam na porta, e assim, 24 horas, porque ele já sabia, rapaz, estava mexendo com coisa grande, com as meninas dos olhos do Senhor. Herodes sabia quem Pedro era, ele tinha um histórico de Pedro, que Pedro vivenciava milagre, Pedro andou com ele, Pedro viveu com ele, Pedro sabia. Herodes sabia, o inimigo sabia, vão colocar 24 horas, porque de repente pode acontecer um negócio diferente, rapaz. O diabo sabe quem você é no inferno. O diabo sabe o potencial que você tem, porque quando Jesus chega no Gadareno, ele fala, eu sei quem você é, tu és o Cristo, viesse nos atormentar antes do tempo. O diabo sabe quem você é, meu irmão. Olha aqui para mim. Sabe por quê? Essa perseguição e essa tribulação constante é porque o diabo não quer deixar você raciocinar. Porque quando você raciocinar e fala quem é você, Satanás, o que reina na minha casa é Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Ele diz assim, coloca 4 aí logo, 24 horas. Só que a Bíblia diz que o anjo aparece para Pedro, tá! E o clarão resplandece lá na prisão. E quando ele chega, ele toca. Quando ele acorda Pedro, a Bíblia diz que as algemas vão ao chão.
E ele fala assim, ó: veste, calça e siga-me. Aí vamos aqui fazer uma conjectura. Eles deixam os dois bobão lá dormindo, que é os guardas, e vem: segue-me. O anjo falou com Pedro: passa a primeira porta, passa os soldados. E quando chega na porta de ferro, segundo alguns historiadores, eram muitos homens que tinham que se juntar para puxar aquele portão de ferro. E a Bíblia diz que automaticamente, quando Pedro caminhava, o portão se abria. Não, vou melhorar, eu vou melhorar. E quanto mais o Pedro se aproximava andando, caminhando, seguindo quem? Seguindo o anjo, seguindo a voz de Deus, o portão automaticamente ia se abrindo. Você quer ver passagem, Gabriel Tibuíba? Você quer ver Deus abrindo porta? Você quer ver? É você seguindo a voz de Deus. Quando o crente segue a orienta, Lucas, então por que as portas fecham na sua cara? É porque eu não sigo também as orientações de Deus. Eu deixei às vezes a voz de Deus para seguir os meus intuitos. E você sabe o que aconteceu? Eu e Adriele é só batendo cabeça. Aí eu falei com ela: tá errado, nós precisamos entender a voz de Deus. Aí o pastor vem e fala assim: eu tô te espiando. Aí eu tô de cabeça quente lá em casa, falando: meu Deus, Adriele, o que vai acontecer? Querendo ser efetivo, estudando de noite para passar no concurso. E tá, Adriele, eu só tô te espiando. Aí eu vou pegar minhas orelhinhas, murcho. Aí depois ela: ai, Luca, é porque tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, não sei o que lá, o bebê tá chegando. Eu falei: eu só tô te espiando. Aí agora nós ficamos só os dois espiando um ao outro. Até que de repente o anjo chega dentro da nossa casa e muda o cenário. Até que de repente ele chega lá na casa do John e muda o quadro. Até que de repente Deus chega lá na tua casa, irmão, e colocar as coisas tudo no devido lugar. E a Bíblia diz então que Pedro, para finalizar, Pedro chega e a porta se abre. Se fosse eu, pastor Elismar, seria uma lógica assim, ó: nós teríamos que abrir a porta de ferro, chegar às outras portas, ultrapassar os guardas. Se fosse na porrada, talvez nós não ia conseguir mais. Nós dava ripada nos guardas e derrubava eles, até chegar em Pedro, certo? A lógica humana é de fora para dentro. Só que a Bíblia diz que o anjo chega. Coisa terrena, como diz o pastor aqui, coisa da terra é de fora para dentro. Mas quando é coisa de Deus, o anjo chega dentro da prisão, tira as algemas, a algema cai por terra, ele diz: segue-me. E ele começa a abrir de dentro para fora. Ele começa a usar na contramão do outro. Lucas, eu clamei, eu pedi, eu estou fazendo propósito tem um ano e nada acontece. Não acontece porque não é de fora para dentro. Deus está fazendo o negócio acontecer, é de dentro para fora. Ele está trabalhando sim, rapaz. Deus está trabalhando sim, porque Ele disse aqui na tua palavra: eu nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a tua descendência passar fome, não. Salmos 3, ele diz: eu deitei-me e dormi, e acordei, porque o Senhor me sustentou. Salmos 4 diz: em paz eu me deito, e logo eu pego no sono. Sabe por quê? Irmão, quem te sustenta é Deus, quem faz é Deus, pastor. Ele diz assim: porque está batida a minha alma, e porque te perturbas aqui dentro. Ele não perturba lá fora, não. Ele quer perturbar aí dentro, mas dentro do seu coração. Quem vai ter ousadia, quem vai ter a trepidez, quem vai mandar, quem vai fazer, quem vai fazer acontecer é Deus Todo-Poderoso. Ele diz: porque abates, ó minha alma, e porque tu perturbas aqui dentro de mim, espera em Deus.
Jeremias, em Lamentações capítulo 3, se não me falha a memória, diz assim: coloca a boca no pó, que talvez assim haja esperança. Lucas, eu preguei um ano. Lucas, eu evangelizei um ano e nada. Talvez assim haja esperança. Vai até você não aguentar mais. Vai até você não aguentar mais. Vai adorando, vai orando, vai falando, se coloca de pé, vai falando com o Senhor, vai falando. Lucas, eu não oro porque eu não tenho tempo. Aí eu li, John Piper escreve o seguinte: que Deus ia usar o Instagram, o Facebook, para nos provar que nós não oramos, não é porque não temos tempo. Eu vou repetir, porque você estava se levantando quando eu falei, você não entendeu. John Piper escreve que nós não oramos, não é porque não nos temos tempo, porque Deus ia usar o Instagram, o Facebook. Oh meu Deus, quando sentamos no sofá, na cama, eu falo que é horas, você arrastando o dedo para cima assim, ó. Aí John Piper escreve: Deus vai usar o Instagram, Deus vai usar o Facebook para provar para você que você não ora, não é porque não tem tempo. Às vezes nos falta um pouquinho de vergonha na cara para orar um pouquinho mais. Vou até falei baixinho, eu falo até baixinho, ó, sem o microfone. É falta de vergonha. É falta de vergonha, irmão, porque no Instagram você fica horas, no Facebook você fica horas. Olha aqui para mim. Herodes não consegue impedir quando Deus quer agir. Eu vou falar de novo. Herodes não consegue impedir quando Deus quer agir. Quando Deus quer agir, Herodes não consegue impedir. E quando John, ele chega para finalizar, ele toca no Pedro, as algemas vai no chão. Quando Deus entra, vai uma palavra profética para você. Quando Deus entrou no cálice, trocou, as algemas foi no chão, ele está dizendo: quando eu chego e toco, eu vou desprendendo de pessoas que só querem te deixar prostrado. Lucas, não me entendi, tá? Sabe aquela amizade que se foi, não chora não. Sabe aquela amizade que você está querendo que sai do seu caminho e Deus vai tirar. Porque quando ele tocou, ele desprendeu Pedro dos soldados. Ele estava falando assim: eu vou te tirar daquilo que te prende. Quem é inteligente está tomando posse. Ele está te tirando nessa noite daquilo que te prende. Você não é escravo do diabo não, rapaz. Lucas, eu não posso dar um passo para frente, aceitar Jesus, porque pessoas vão me acusar. Eu quero te dizer uma coisa: Jesus pega o teu passado e joga no mar do esquecimento. Você é livre. Você é livre. Lucas, se eu dar um passo, algo vai, as portas vão se fechar. Que se feche, mas você é livre para caminhar na presença do Senhor. Deus vai entrar. Urabashuria candorá, urabashuri calabandará, se rebia na candarábia. Deus não precisa de portas abertas para fazer o agir na tua vida. Lucas, a minha vida está assim, só tem porta fechada. E quem te falou que Deus precisa de porta aberta para passar? Quem te disse que Deus precisa de portas abertas para chegar até você, rapaz? Quem foi que disse, John? Se eu te contar a minha história, onde eu vivia, você fala: Lucas, nem cabrito sobe aí. Quem foi que te disse que Deus precisou de portas abertas, ou de algum veículo, de alguma coisa para chegar até onde eu estava? Deus, ele faz a hora que ele quer, na maneira que ele quer, no dia que ele quer, na hora que ele quer, no momento que ele quer, no minuto que ele quer, no segundo que ele quer. Lucas, já é 45 do segundo tempo, vai acabar. Aí tá, de repente ele chega e faz um milagre acontecer. O povo estava clamando, e de repente vem um som como se de um vento veemente e impetuoso, e a casa foi cheia. Paulo e Silas estavam na prisão, e ele por volta de meia-noite, as cadeias se abriram, o terremoto chegou. Abre a mão. Raci, redoracan, orasse.
Eu vi um envelope cair na sua mão. E você abria esse envelope. Tinha 3 propostas. Deus está mandando te dizer: a primeira proposta você diz não. A segunda proposta você também diz não. E a terceira proposta você pode pegar, porque esta é a porta que eu abri para você passar. Você acredita nisso? Rabashuri Kalabandará. E esta porta vai te dar um acesso que muitas pessoas vão olhar e vão dizer: será que é Ele? Será que é Ele? Que nem Pedro. Quando Pedro sai da prisão e chega, começa a bater, o povo fica assustado. Deus preparou esta porta para você passar. Rashuri Kalabandarabe. E muitas pessoas não vão entender. Mas eu quero te dizer uma coisa: não precisa entender, só vai ter que aceitar. Não precisa entender, só vai ter que aceitar. Porque foi a porta que eu abri para você. E você que acredita, aplaude o nome do Senhor. Porque essa batida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus.